Uhum. Perfeito. Vamos lá. Hoje eu vou palestrar sobre a introdução à UX. Igual a Carol disse, é um tema importante para todo mundo, seja quem é o profissional da área, seja quem está nas áreas perto, como front-end, como todas essas áreas. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre o que é esse tal de UX. Nesse tempinho a gente vai conversar sobre o que é o UX, o que é essa experiência do usuário, e o que isso afeta no nosso dia a dia, e depois eu vou trazer alguns pontos sobre uma ótima experiência no nosso dia a dia. Para começar, quem sou eu, né? Prazer, eu sou o Gustavo, eu tenho 22 anos. Hoje eu atuo como UX Designer pleno. Atualmente eu estou no Banco Carrefour, Banco Carrefour, que é a divisão financeira do Carrefour. Mas já trabalhei em alguns outros projetos, como o site do Rock in Rio, site para Monster, aquela bebida energética. Já fiz projeto para Warner Bros, para o Instagram e algumas outras empresas, Vale, Mobile, algumas empresas assim. Aqui estão algumas redes sociais, sintam-se à vontade para ir lá, me conectar comigo, me perguntar, me chamar para bater um papo. Fiquem totalmente à vontade. Meu LinkedIn, meu Instagram também, e no Behance eu compartilho meus projetos. Tem algum portfólio, não está do mais atualizado. A gente brinca aqui na área que o designer UX que tem um portfólio atualizado, ele não é um bom profissional, né? Porque ele tem um tempo para atualizar o perfil dele. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos tirar da frente primeiro o que é esse tal de UX, né? UX é uma sigla para User Experience. Então, o U de User e o X de Experience, que no português vira experiência do usuário. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, vamos começar com uma historinha, porque eu poderia vir aqui e tacar 1000 literaturas, 1000 livros na cara de vocês, 1000 teorias, mas eu acho que não é a melhor forma. Eu acho que é mais legal eu começar com uma história e a gente vai desenvolvendo em cima disso. Vamos supor que você acorda, deu sexta-feira, assim, de tarde, saiu do trabalho, está morrendo de fome, mas é uma fome específica, você está com fome de hambúrguer. E aí, como que era antigamente isso, né? Antes dessa coisa do celular, do computador na nossa mão, né? Como que era? Você pegava o número, então, tinha um folheto na gaveta da mãe, aqui em casa era assim, ou então tinha um imã na geladeira, ou então alguém já sabia, algum parente, assim, já sabia o número de cor, você ligava, ou então, se você é mais antigo ainda, tinha aquelas listas telefônicas, né? E aí você procurava lá e ligava. A Alexa tá gritando comigo aqui. E aí você pegava e aí tinha toda aquela fase da vergonha, né? Eu morria de vergonha para ligar lá na lanchonete, morrendo de vontade da atendente não atender, e ela atende, aí você faz o seu pedido, eu quero tal coisa, eu quero um hambúrguer, sem cebola, e beleza, passa seu endereço, ela fala quanto tempo vai ser, e você desliga e fica naquela ansiedade. E aí, será que vai chegar? Qual que vai ser o tempo para vir? Será que eu passei o endereço certo? Será que eles já estão preparando? E aí, qualquer buzina assim, nossa, será que é meu lanche? E aí, uma hora vai lá e chega. Beleza, essa era a experiência, era assim que a gente fazia antigamente. E hoje em dia a gente tem o poder da escolha. A gente fala muito sobre essa questão de super-herói tá em alta, né? Mas hoje a gente tem um superpoder que é o poder da escolha. Hoje, na palma da nossa mão, no celular, a gente pode escolher milhares de aplicativos. Então, a gente tem o iFood, a gente tem o Uber Eats, a gente tem o Rappi, a gente tem o 99. E diante de todos esses aplicativos, e eu quero um hambúrguer, qual que eu escolho? A gente escolhe a partir de uma experiência. Qual te traz uma experiência melhor? Qual te atende melhor? Qual tem um preço melhor? Qual você já experimentou anteriormente? Qual você foi recomendado? Então, é sobre experiência, esse poder de escolha. Então, as tomadas de decisão são guiadas por emoções e pelas experiências desejadas. E tudo isso é subjetivo.
tudo isso de experiências, emoções, sensações são subjetivas. Cada pessoa tem sua particularidade, tem seu caminho de vida, tem suas emoções, tem suas visões de vida. Então, tudo isso é particular e muito subjetivo. Então, num resumo, experiência é sobre sensação e percepção. Aqui eu trouxe uma frase que resume bem, né? Nós somos a soma de nossas experiências vividas e da capacidade de aprender com elas. Deixa eu só fazer um parênteses. Pessoal, eu não vou ver pergunta agora, só para eu ficar mais focado. Aí no final, se tiverem alguma pergunta, eu leio no final, tá? Beleza, fecha parênteses. Beleza. E aí, hoje em dia, por incrível que pareça, a gente às vezes não para pensar isso, mas a gente procura menos produtos, a gente compra menos produtos, porque hoje em dia mais a gente procura experiências, a gente compra experiências. Pensando nisso, hoje as empresas investem milhares de dólares, milhares, milhões, bilhões de dólares em experiência, porque a gente vende experiência. Um exemplo disso é o Burger King. Eu trouxe aqui a notícia que eles criaram uma loja conceito em São Paulo. O que é uma loja conceito? Uma loja conceito é uma loja 100% focada na experiência do usuário. Então, eles ouvem 100% o usuário. Então, o lugar onde fica essa loja é 100% pensada para o consumidor. As cadeiras, o local, aquela coisa do Burger King também a grelha estar perto da pessoa, porque ele tem aquele estigma de carne de churrasco, então você vê a carne sendo feita, tudo isso para te vender uma experiência, não te vender um produto no final das contas. Lógico, a gente não vai entrar nessa coisa da empresa ser totalmente boazinha, ela quer te vender o produto no final das contas, ela quer gerar o valor, mas para isso ela antes vai te gerar uma experiência. Então ela quer 100% te ouvir, quer 100% focar no usuário, o que o usuário quer. Então, beleza, depois de toda essa historinha, o que é esse tal de UX? UX é experiência. UX é idealizar a experiência de quem está ali do outro lado, é falar para pessoas, é para falar de pessoas, é entender essa subjetividade, essa particularidade da pessoa e essas visões de mundo dela. E cada pessoa, igual eu disse, é de um jeito, é uma vivência, é uma experiência. Cada pessoa é única. Aqui eu trouxe uma frase do Don Norman. O Don Norman, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, mas o Don Norman, ele é o pai do UX. Foi ele que cunhou esse termo, ele criou o termo. E uma frase muito famosa dele é que ele fala, né, UX é a forma com que você sente o mundo, que você experiencia a sua vida ou um serviço. E sim, claro, um aplicativo em sistema, ou um sistema. E aqui ele já dá uma dica, né? UX não é só sobre o aplicativo que eu entro e todo mundo pensa, né? Não, o aplicativo é bonito, ele tem um bom UX. Não é sobre isso. O UX é sobre você ir num show e ter uma abertura. Desde que você passa seu ingresso, tem todo um cenário, tem todos os fogos de artifício, tem toda uma abertura. Tudo isso é experiência. Tudo isso são vivências. O Don Norman, igual eu disse, né? Ele criou esse termo e ele iniciou lá na Apple. Ele trouxe isso vendo que os computadores, quando uma pessoa comprava um computador na época, era aquelas caixas, assim, na época, lógico, era aquelas caixas imensas, cinzas, chatas, que você comprava, às vezes nem cabia no seu carro, você ia para casa, abria e, putz, era um quebra-cabeça imenso. E onde está a experiência nisso? Onde está o prazer nisso? Então, desde então, ele trouxe essa experiência para os produtos da Apple. Ele começou ali na Apple, tanto é muito por ele, eu chuto aqui, modéstia à parte, mas chuto que 90% do sucesso da Apple é graças ao Don Norman. Então, desde você pegar uma caixa e ter aquele atrito de abrir a caixa e te causar uma ansiedade e, abrir a caixa e tá meu celular ali na ponta, tá meu celular logo de cara, aquela coisa bonita. Só um parênteses, eu não sou fanboy da Apple, mas eu tenho que abrir mão disso. Eles são perfeitos em experiência. Então, isso gera as pessoas guardarem a caixa para sempre nos armários. Quando lançam um produto novo Apple,
em alguns lugares do mundo, gera aquela fila quilométrica. Então, é sobre isso. É sobre experiência, e o Don Norman fala muito sobre isso. Depois dessa introdução, vamos aprofundar um pouco no termo UX no dia a dia, no TI. O que é UX? UX, ele é um grande guarda-chuva, e embaixo dele tem várias funções, vários steps, se assim eu posso dizer. Então, a gente tem, por exemplo, análise de dados, que é você analisar um dado e gerar a melhor experiência a partir desse dado. Design de interação, então é como você interage com alguma coisa. Acessibilidade, que é um termo importantíssimo, que a gente não dá muita importância, mas é muito importante. Hoje eu vejo isso. Writing, que é como você escreve para as pessoas. Usabilidade, que é a forma com que você usa. Pesquisa, que é você ouvir seu usuário. Documentação, que é como você, enfim, né, documenta. Arquitetura da informação é como você dispõe seus dados. E o design visual, que é a telinha bonita, né? Lógico, um profissional do UX, ele vai fazer tudo isso aqui. Ele vai ter todas essas habilidades. Beleza, ninguém é super-homem, né? Então, cada um vai ter uma especialidade. Você tem o poder de se especializar, igual a gente tem muito no mercado hoje. Pessoas UX Writing, que são pessoas 100% focadas na escrita para gerar experiência nos usuários. Bom dia, Lucas. Vi no chat aqui. E aí, vamos desmembrar um pouquinho mais. O que é UX e o que não é UX? UX são problemas e dores reais. Então, seria o nosso porquê. O UX é para quem estamos resolvendo esse problema. Quem é o usuário? Para quem que a gente está gerando experiência? Para quem a gente está gerando um produto? Isso é UX, é o quem. E também é o como, é o caminho a ser percorrido para resolver. E o que não é UX? De novo, vou reforçar isso. UX não é só a telinha bonita, não é só UI design. A telinha bonita, ela é a concretização de todos os passos que você percorre antes. É a concretização de toda a pesquisa, toda a análise de dado. É a tradução da experiência. Mas beleza, num aplicativo, num sistema, né? Mas em um supermercado, em um produto físico, não vai ter a telinha, mas vai ter a experiência. O UX não é um oráculo para ter a resposta de tudo, como eu disse. Nós somos totalmente particulares e subjetivos, então cada um tem suas respostas, então a gente não é uma ciência. Não é só sobre tecnologia, de novo, não é só sobre a telinha, é muito sobre a telinha, mas também não está em todos os lugares, e também não é um voo solo, a gente precisa do apoio de todas as áreas do lado, seja os devs, seja áreas de dados, seja quem coordena um produto, um projeto, os POs, os Scrum Masters, os PMs. Então, UX não é sobre isso. E aí, quem o UX impacta diretamente? Lógico, a gente vai falar aqui do usuário, ele impacta 100% o nosso usuário. 100% não, né? Impacta muito o nosso usuário. Então, ele ele responde necessidades, ele gera otimização de tempo para o nosso usuário, ele gera um processo fluido, ele gera soluções úteis e intuitivas. Isso é o foco, esse é o nosso usuário. Mas para o negócio, ele também gera clientes satisfeitos, ele gera o crescimento da empresa, ele gera o engajamento e a conexão, gera estabilidade, diferenciação e, assim, a gente não pode ser hipócrita aqui, né? Ele gera dinheiro para a empresa, porque se um usuário recomenda seu produto, se o usuário volta a comprar, ele está gerando valor para a empresa, ele está gerando venda, ele está gerando conversão. Então, UX para o negócio é isso. E para o lado de TI, para front, para back-end, ele gera uma redução de custo, o tempo vai ser mais rápido para produzir, gera uma baixa manutenção, porque você já está totalmente embasado no seu produto, você já sabe o que você precisa, e ele gera soluções escaláveis. E muito mais que isso, ele não gera retrabalho. Então, uma vez que você fez toda a parte de pesquisa, todo o desenvolvimento de um produto com foco no seu usuário, você sabe para quem você está fazendo, aquilo, né, o tiro perfeito, você sabe onde você está indo, você não tem retrabalho de ir lá na frente, pô, eu fiz um aplicativo
teve todo o desenvolvimento de dev, de QA, de PO, de todas as áreas, mas não era isso que o usuário queria. A gente vai jogar isso tudo fora ou vai entregar um produto ruim, entendeu? Não gera retrabalho. E aí eu trouxe aqui uma citação legal, que em 2016 a Forrester se baseou em um estudo antigo da IBM e lançou um relatório chamado The 6 Steps for Justifying Better UX. Então, os 6 passos para justificar um melhor UX, um UX mais conciso. Que nos traz uma informação em média que a cada dólar investido em UX design, obtém-se $2 a $100 de retorno. Então, vocês têm noção da proporção disso? É muita coisa. Cada dólar você retorna até $100. E aqui também é legal trazer uma citação do Thomas Watson, que é o fundador da IBM, que ele diz que o bom design é o bom negócio. Aqui 2 citações, né? A IBM é uma empresa, com certeza a maioria das pessoas aqui devem conhecer, é uma empresa que está desde o começo, é uma das pioneiras da área de computação, e antes ela não via valor, e hoje a IBM é uma referência na experiência, é uma referência em design, é uma referência em pesquisas. Então, a empresa se moldou para isso. E uma outra coisa legal de se dizer é que eu garanto, eu ponho minha mão no fogo, que se vocês forem hoje na Bolsa de Valores, pegarem as empresas com lucro bilionários, quiçá trilionários, igual a Apple, eu ponho minha mão no fogo aqui, eu garanto que elas vão ter uma área de UX, de pesquisa, de testes muito bem estruturada, muito bem feita. Porque é isso, a gente faz a experiência para as pessoas, e as pessoas geram a conversão depois para a gente. Beleza. Agora, depois de explicar o que é a experiência, vamos falar vamos aprofundar um pouquinho mais no UX dentro do TI. Então, vamos ver um pouco mais na questão da usabilidade, dos aplicativos do sistema. E aí a gente tem 2 grandes protagonistas nessa história. São os 2 pais, os dois magos, assim, quem capinou esse lote quando era tudo mato, que é o Donald Norman, que a gente chama ele de Don Norman, porque assim, a gente é amigo dele, então vira Don Norman, e o Jacob Nielsen, que a maioria das pessoas chamam ele mais como Nielsen. Eles são, igual eu disse, né, os pais, eles são os fundadores, quem começou a criar tudo isso, a gerar os insights sobre isso. Eles juntos hoje têm o Nielsen Norman Group, que é uma empresa de pesquisa, de consultoria de usabilidade, de UX, dos 2. Então, assim, é uma referência da área, essa empresa, e eles geram essa consultoria para empresas, assim, eles são a referência da área. Falar um pouco sobre o Don Norman. Ele é um design thinker, ele é um cientista cognitivo e é um professor hoje da Universidade da Califórnia e Northwestern. Igual eu disse, ele começou lá na Apple, gerando esse insight da Apple, criando, assim, é um pouco de soberba minha, mas criando o que a Apple é hoje. Lógico, não é assim dessa forma, mas sendo um pouco, usando um pouco de hipérbole, né? Mas ele é o grande cara por trás da Apple e um dos primeiros a pensar nessa experiência assim, lógico que todo mundo pensa sobre usabilidade, mas ele começou a documentar isso, a criar instruções sobre. E uma dessas instruções que ele criou é a parte de princípios do design. No livro dele, o design do dia a dia, que é praticamente uma bíblia do UX, ele traz os 6 princípios de design. Eu vou passar aqui por eles de uma forma um pouco mais rápida, só para não ficar tão técnico, ficar tão chato, ficar maçante, mas se quiserem depois a gente pode aprofundar um pouquinho nisso, talvez em outro lugar, ou vocês me chamam para conversar, que a gente pode conversar sobre. Mas os 6 princípios são esses. Visibilidade, feedback, restrições, mapeamento, consistência e affordancy. Vamos passar rapidinho por cada um. Visibilidade, o que seria? A visibilidade diz que quanto mais a gente soubermos sobre a possibilidade de interação, melhor. Então, quanto mais a gente souber o que um sistema pode fazer, melhor. Porém, mostrar tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma desorganizada, é péssimo para a experiência.
Então, por exemplo, o Word. No Word, nós temos lá em cima todas aquelas ferramentas, abas, ou seja, eu deixo para o usuário tudo bem na cara dele, todas as possibilidades. Mas eu também não, eu deixo de uma forma organizada, que ele sabe onde precisa ir, ele sabe cada ícone representa, então não está desorganizado, não está mal feito, né? Eu vi aqui rapidão o Arthur Azalin, ele disse que recomenda esse livro para qualquer pessoa, independente de UX. Concordo totalmente. Esse livro não é focado em experiência de aplicativos, sistemas, ele é focado, igual a gente tem aqui, né, é um bully, eu acho, né, totalmente errado. Ele fala sobre a experiência no geral. É maravilhoso esse livro. Super recomendo também. Questão de feedback. O feedback é um princípio que fala que o usuário não deve ficar sem resposta. Ou seja, ele deve saber o que está acontecendo o tempo todo, seja num produto físico, seja num produto digital, ele deve ter respostas do que ele está fazendo. Por exemplo, aqui no Teams, aqui no Discord, no Meet, quando você clica no microfone, ele muda o ícone ou o ícone fica vermelho, isso é um feedback. Você sabe que você mutou, você sabe o que está acontecendo. Sobre restrições. Restrições é um princípio que diz que muito sobre você criar caminho que ajude o usuário a ficar seguro. Um caminho feliz que não faça errar. Então, lógico, você tem que deixar o usuário ir para onde ele quer, porque cada um vai para onde quer. Mas o caminho feliz, o caminho fácil, o caminho da resolução daquele problema tem que estar o mais claro possível. Você tem que ajudar o usuário, não forçar ele, mas levar ele para o caminho feliz o tempo todo. Por exemplo, são as tomadas de 3 pinos. Beleza, se você quiser enfiar um parafuso ali, não recomendo, você pode. Mas a disposição ali dos parafusos, com o do meio um pouquinho em cima, faz com que você, quando você vai com a tomada, que é o jeito certo, tá, gente, de usar, você sabe a posição certa de colocar a tomada nos 3 pinos. Então, ali é um princípio de restrição. O quarto é o princípio de mapeamento, que diz respeito ao modelo mental e às bagagens dos usuários. Por exemplo, os 3 tracinhos. O que eu quero dizer com bagagem? Quando eu estou em um sistema e eu vejo 3 tracinhos ou 3 bolinhas, eu sei que ali tem um menu, ali tem mais opções. Então, é sobre bagagens, coisas que você traz de outras interações. Sobre consistência. É um princípio que diz que, enfim, né, todos nós temos, o sistema deve ter uma consistência. Por exemplo, um exemplo de não consistência é você entrar em um site e todos os botões estarem diferentes. Uma hora um grande, uma hora um pequeno, uma hora um roxo, outro azul, e todos deveriam fazer a mesma coisa. Todos são botões de, por exemplo, continuar em uma tela, sabe? Tem que ter uma consistência. Os botões, os formulários, tem que ter uma consistência. Se você está usando um padrão, siga ele até o final. E aí a gente entra no último, que é o affordance. O affordance, eu vou entrar um pouquinho mais sobre ele. O que é o affordance? O affordance é um termo que não tem uma tradução literal para o português, mas ele está ligado aos atributos que um objeto tem e que determinam sua função. O que é isso? É o quão óbvio e fácil um objeto de usar. Por exemplo, vamos usar alguns exemplos. Se você olha uma caneca, é óbvio que ela tem affordance, é óbvio que tem a alça ali, beleza, tem gente que não pega pela alça, né? Mas tem a alça ali, você entende que é um lugar para você colocar a sua mão e segurar o copo, a caneca. Copo não, né? Caneca. Uma maçaneta, você sabe que ali tem um lugar para você torcer ela e abrir uma porta ou uma gaveta. E também tem affordance. Uma tesoura, você sabe que você tem que colocar os dedos ali, é intuitivo, é fácil, é automático. Isso são alguns exemplos de affordance no mundo físico. No mundo digital, alguns dos exemplos se eu vejo um X em cima da tela, eu sei que ali é para fechar algo, finalizar e encerrar algo. Um retângulo,
provavelmente quer dizer que você vai maximizar essa tela. Um tracinho, um underline, quer dizer que você vai minimizar. Todo mundo tem esse mapa mental, essa bagagem, é automático. Mesma coisa com players. Se você vê 2 tracinhos, você sabe que ali você vai pausar. Se tem um triângulo grande, é um play, ou 2 triângulos, você sabe que você vai retroceder, ou ir para a próxima faixa, ou próxima música, ou adiantar a timeline. Assim como a timeline, se você vê uma barra grande com uma barrinha no meio colorido, você sabe que isso é uma timeline, você entende que ali é o tempo que você já percorreu e quanto tempo falta. Isso são produtos com affordance. Então, em um resumo, a interface deve falar por si. Portanto, não minta para os seus usuários. Não tem uma affordance falsa. Um exemplo legal disso seria esse site aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou copiar aqui. Vou jogar aqui no chat para gente. Esse site, ele é um exemplo de o que não é um site com um design seguindo naqueles princípios. Então, ele não segue o princípio de visibilidade, ele não te dá feedback, ele não te dá restrição. Nossa, dá até dor de cabeça entrar nesse site. Depois vocês tiram um tempinho para entrar nesse site, mas assim, é bem frustrante. Mas quando vocês acessarem, vocês navegarem, tenham isso em mente, que ele está te mostrando o que não são os princípios, o que seria de nós sem seguir esses princípios. É bem legal, é bem interessante. Depois, no final, a gente navega só para não perder esse tempo da palestra. E aí, passando para o segundo Jedi, o segundo pai do UX, a gente tem o Nielsen. O Nielsen é um cientista da computação e ele tem PhD em interação humano-computador. Interação homem-máquina, né? É a mesma coisa. E ele tem as heurísticas de Nielsen, né? Heurísticas, basicamente, são como regrinhas, são como princípios que funcionam de modo automático no nosso cérebro. São como atalhos que facilitam a nossa tomada de decisão. Então, Nielsen, ele propõe 10 princípios gerais de design, 10 heurísticas, que podem e devem ser usados como base para o desenvolvimento de um produto, como uma boa navegação, como uma interação, como uma experiência. Aqui eu vou trazer as 10 heurísticas, vou trazer de uma forma mais rápida, não tão aprofundada, porque para não ficar tão maçante, tão chato. Mas, igual eu falei antes, né? Se quiserem, a gente pode conversar sobre, a gente pode aprofundar. É um tema, assim, eu sou clubista para falar isso, mas eu acho um tema extremamente interessante. A primeira heurística é a visibilidade do estado. Então, ele fala que o sistema deve informar o usuário o que está acontecendo no momento da interação. É como se fosse aquele feedback do Norman. Isso, por exemplo, aqui, eu trouxe um print aqui do Google Drive, que mostra que quando você está subindo, fazendo upload, ele te dá um carregamento, e aqui em cima ele te dá um íconezinho de que está sendo feito o upload. Isso é um feedback, isso é uma visibilidade do estado. A segunda é a equivalência com o mundo real. Você deve falar com a linguagem do usuário, você deve evitar termos muito técnicos, se necessário, e você deve se inspirar no mundo real. Aqui eu trouxe um exemplo do Photoshop, que tem milhares de funções, mas os ícones, eles são guiados por elementos de equivalência com o mundo real. Então, o pincel, ele é representado por um pincel, o carimbo é um carimbozinho. Para você pintar uma área, você tem o balde de tinta, você tem a caneta. Para as formas, você tem um ciclo ou outros tipos de forma. Você tem um conta-gotas para pegar uma cor. Então, isso é uma equivalência com o mundo real. Isso não está só no Photoshop. Por exemplo, para dar zoom em um sistema, você tem uma lupa, às vezes. Você tem um maisinho. O mais também é uma equivalência com o mundo real. Beleza. A terceira é a liberdade. Liberdade e controle.
que diz que a gente nunca deve impor algo ao usuário. Também nunca devemos tomar uma decisão por ele. O ideal é sugerir e não induzir, e facilitar a saída de emergência. Permitir desfazer ou refazer alguma ação no sistema e retornar ao ponto anterior quando estiver perdido. Aqui, ou seja, um exemplo disso é aqui no Uber. O Uber, quando você vai para cancelar uma corrida, ele não te impõe nada, mas ele te dá uma sugestão. Você está cancelando porque você errou o local de partida, então ele te dá uma opção ali fácil de liberdade de controle para você só editar e não cancelar. Mas caso você queira, você está totalmente livre para, sim, cancelar. Perfeito. Quarta heurística é a consistência e padrões. É aquela coisa lá da consistência que o Don Norman fala, que é sobre manter a consistência visual e discursiva. Então, se você começou de uma forma, mantém essa forma. Se todos os sites de viagem, aqui a gente tem o exemplo do Google Voos, né? Todo site de viagem, você tem um padrão de para onde você quer ir, para onde você vai, tem uma área de data. Mantém esse padrão. Lógico, a gente pode inovar, a gente pode tentar criar novos padrões, a gente não está em uma caixa totalmente fechada, mas são boas práticas. E diz também, né, evitar ícones e nomenclaturas diferentes para cada ação. Então, se você está usando um calendário para data, usa sempre esse calendário, mantenha essa consistência. Igual eu disse antes, né, se você começou com um padrão, mantenha ele. Não fique enganando o seu usuário, deixando ele confundido. A quinta é a prevenção de erro. Então, ela diz que você sempre deve sinalizar ações drásticas e trabalhar com etapas de confirmação. Vamos lá por partes. Sinalização de ações drásticas diz que sempre que você vai deletar algo ou você está selecionado, por exemplo, aqui você selecionou essa área, ele está te mostrando que você está preenchendo ali, essa área está em foco. Mesma coisa no password. Quando você vai digitar uma senha, ainda bem que criaram isso, eu acho perfeito, acho assim, tá no top 3 melhores funções da internet, que é aquele olhinho de você abrir ou fechar, então você vê sua senha ou não, isso é uma prevenção de erro. Trabalhar com etapa de confirmação seria o caso de você ter todas as... você tem que ter uma letra na sua senha, né? Você tem que ter uma letra em caixa baixa, uma letra em caixa alta, você tem que pelo menos ter um número, um caractere especial, isso tudo trabalhar com etapa de confirmação. Beleza. Sexto, trabalhar, reconhecer ao invés de relembrar. Os usuários interagem com muitas ferramentas, então você deve dar dicas para ele o tempo todo. Não obrigar o usuário a reaprender o serviço a cada novo acesso e memorizar um sistema. Então, o Photoshop faz muito isso. Tem vários sistemas que fazem isso, que quando você deixa o mouse em hover, deixa o mouse ali em cima um pouquinho, ele te dá uma dica. Selecione o grupo ou uma camada automaticamente clicando em um pixel visível. Ele está te trazendo reconhecimento ao invés de te fazer reaprender se você tiver esquecido. Aqui é só um exemplo, vários sistemas fazem isso. Então, é a questão o Google faz muito bem isso. Quando você pesquisa, você digita, por exemplo, você quer procurar sobre... Vamos lá, naquele exemplo antigo, né? Ou do slide anterior. De voos. Se você já escreveu voos para São Paulo uma vez, a próxima vez que você escrever o V, talvez o Google já vai te sugerir. Então, ele, em vez de você relembrar sempre, ele te ajuda com isso, sabe? O Lucas falou que a Microsoft tem que aprender com isso no Office. Usar Ctrl+B para salvar é muita sacanagem. Realmente. Ctrl+B para salvar é péssimo, tem que ser Ctrl+S. Nunca tinha reparado, realmente, faz sentido. Aqui a gente traz a flexibilidade e eficiência, que diz que o sistema pode ser ágil para alguns usuários avançados e deve ser fácil para os usuários leigos. Então, por exemplo, aqui nesse formulário, a gente pode, sendo leigo, entrar com o meu usuário, minha senha,
em uma descrição, ou se eu for um usuário mais avançado, eu posso entrar nas opções avançadas. Quando você está instalando um programa no Windows, eu não tenho certeza se o Mac faz isso também, você tem a opção de só seguir, ou você pode, eu sou um usuário mais avançado, eu quero escolher onde eu vou instalar, eu quero escolher as permissões, eu quero escolher o que esse programa vai ler. Beleza. O oitavo é a questão do minimalismo, que diz que a estética e design não é um plus. Ela faz parte do conjunto que gera a experiência e é de máxima importância. O excesso de cores e elementos visuais podem confundir o usuário, então seja minimalista. Lógico, a gente sempre vai ter um foco. Se o seu foco for uma criança, for um aplicativo para criança, beleza, faz sentido você fazer algo colorido, algo espalhafatoso, assim. Mas sempre a gente tem que ter o contexto. Então, a gente deve comunicar da forma simples e direta, ter um layout limpo e fácil, e de fácil entendimento. Além disso, nós temos a lei de Rich, que é uma das leis da psicologia e do design, que fala que quanto mais opções você apresenta para o seu usuário, mais tempo eles vão levar para tomar uma decisão. Então, aqui um exemplo do aplicativo da Souvenir. Você tem em uma tela de encontrar cor. Ele te dá um descritivo, te dá um título, mas ele é direto minimalista, ele não te dá 1000 opções. Ele te fala, clica aqui para você encontrar sua cor. E aqui vem muito também do writing, né? O botão está sendo claro e minimalista também. Podia ser só um botão de continuar. O que continuar me diz? Não diz nada. Então, o botão diz, encontre sua cor. Beleza, eu quero me encontrar minha cor, eu vou clicar aqui. Isso acontece muito Isso eu passo sempre raiva. Aplicativo de compra que você vai passando por aqueles steps. Aqui você vai colocar seu endereço, aqui você vai colocar seu cartão, aqui. E aí, do nada, você está clicando em continuar, do nada você comprou. Beleza, que isso é um pouco de estratégia deles, tem um pouco de estratégia, mas sabe aquela coisa de não ter um botão escrito finalizar compra, ou sim, eu quero comprar isso, finaliza agora, sabe? Traz muito sobre esse minimalismo e muito sobre o UX Writing. Beleza. Reconhecimento e recuperação de erro. Essa está muito ligada com aquela de prevenção de erro, mas ela diz que a gente deve ajudar o usuário a identificar e resolver os problemas que acabam sendo inevitáveis. Então, se eu faço o upload de um arquivo e quero apagar ele, eu tenho que ter a forma de recuperação de erro de, você tem certeza que você quer apagar isso? Utilizar mensagens claras, mensagens de erros claras, com textos simples, diretos, e também ter um UX Writing bom. Um exemplo disso é esses forms que se você tentar seguir sem esse form certo, ou, por exemplo, se você preencheu errado, por exemplo, aqui a data está em 1500, esse CPF provavelmente não existe, ele já te dá um reconhecimento e a recuperação de erro. Já te fala rapidamente, a data que você digitou é inválida, tente novamente. Perfeito? E aqui também a gente tem as questões, mais um exemplo, né? A gente tem as questões dos empty states, os estados vazios. Por exemplo, a gente trazer de uma forma rápida, por exemplo, aqui, não tem nenhum trabalho aqui, mas ele te dá recuperação de erro rápida. Clica no mais para poder você adicionar um. Ou então, você não salvou nenhum item. Você quer ir para o carrinho para salvar ele? Basicamente isso. E aí, por último, a gente tem a ajuda e documentação, que diz que traz o princípio de interface simples e eficaz que evitam a solicitação de ajuda em diversas situações. Ou seja, se eu estou aqui no Spotify, eu estou para comprar meu plano premium, a documentação e a ajuda, quando eu estou inserindo meu cartão de crédito, ele me mostra. O Mercado Livre também faz isso de uma forma muito boa. O UX do Mercado Livre é algo excelente. Mas ele te mostra o tempo todo, em cima ou do lado, você está colocando seu cartão para comprar isso aqui, a partir do dia 12, vai ser cobrado R$16,90 por um mês grátis do Spotify Premium. Já te dá a recuperação de erro aqui em cima também,
quer mudar de plano? Tá fácil aqui, pode mudar. Os FAQs também fazem isso, então, pô, eu tô com dúvida, eu vou no FAQ, ele já tem minhas dúvidas ali bem organizadas. Então, enfim, dessa forma, né? São essas ajudas e essas documentações que o design deve ter, a experiência deve ter. Beleza. Essas eu não vou aprofundar mais. Isso basicamente é o UX. Essas são os princípios básicos que regem o UX. Como eu disse, o UX ele é experiência. Antes das perguntas que eu vou liberar, eu só queria deixar algumas recomendações. Quem quer saber um pouco mais, não precisa, igual o Lucas Azalin, o Arthur Azalin falou, são livros que às vezes nem são só para UX. O UX também é para dev. Um dev que sabe UX bem, assim, destaca muito, de verdade. Não estou falando por falar. Um front-end que sabe UX, ele destaca no mercado de trabalho. E aí, no primeiro momento aqui, eu trouxe esse livro, que é o Design do Dia a Dia, é a Bíblia do design. Então, aqui a gente fala, né, usabilidade aplicada a produtos e não só digitais. Então, ele fala muito sobre os produtos físicos também. Outro livro também que é, assim, um guia muito importante, que é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. O Steve Krug, ele é uma referência também na área, e é o básico, assim, é um livro sobre usabilidade e bom senso na internet, nos aplicativos. Então, ele fala muito sobre esses princípios, ele traz muitas dicas do dia a dia dele, das vivências dele, para poder ser mais claro, para guiar a construção de um aplicativo, de um sistema. Aqui é totalmente mais focado para o meio digital. E aí o título já é bem claro, né? Não me faça pensar. Quanto menos você fazer seu usuário pensar, quebrar a cabeça, gastar neurônio e a experiência dele ser péssima, quanto mais você fazer isso, pior. Então a usabilidade tem que ser, a usabilidade, a experiência tem que ser primordial. Aqui a gente tem um livro do Fabrício Teixeira, é um UX designer brasileiro, referência aqui no Brasil. Ele traz um reviewzão sobre o UX, ele traz algumas disciplinas, ele explica muito mais a fundo sobre protótipos, wireframes, rabisco frames, e aqui ele traz também como prevenir erros de usabilidade, traz dicas para performance. Maravilhoso esse livro também. E o Fabrício, assim, é uma referência na área, vale a pena. Assim, é um cara totalmente aberto, eu já conectei com ele no LinkedIn, já mandei mensagem para ele, é um cara totalmente da hora, vale a pena demais. E aqui eu trouxe uma série, que, convenhamos, né? Série é bem mais legal que livro. Tem gente que gosta mais, eu gosto mais de série. Mas eu trouxe aqui o Explicando a Mente, que é uma série da Netflix, e alguns dos episódios que eu quero citar dessa série, que é sobre a memória, sobre os sonhos e sobre a ansiedade, que fala muito sobre essa experiência, sobre como a gente vê o mundo, sobre as vivências. É muito sobre isso, é muito sobre a vivência. Eu acho que se eu puder resumir o UX de uma forma, experiência, usabilidade e empatia. Eu acho que eu não falei muito sobre empatia, mas empatia é outra palavra extremamente importante, porque empatia é você se colocar no lugar da pessoa, é sobre você entender o que a pessoa quer para poder levar o que ela quer. É isso, minha palestra é essa. Espero que tenha ficado entendido. Vou abrir para dúvidas agora. Fiquem à vontade para abrir o áudio e vamos bater um papo. Pode perguntar por aqui. E espero que tenham gostado, tenha ficado claro. Obrigado. Vou abrir minha câmera também agora. Oi, alguém? Ótimo, com certeza. Com certeza.
Que legal. Valeu. Alguém tem algum ponto, alguma dúvida? Podemos encerrar por aqui. Acho que tá certinho, né? Beleza. Lucas, tira um print bonito aí pra gente. Depois tem que postar. Quem tiver vontade pra ligar a câmera, a gente põe lá no LinkedIn e marca todo mundo. Fazer aquele. Lógico, lógico, lógico. Beleza. Espera.